Olá pessoal, tudo bem? Este é o estudo da obra Em Busca da Verdade, escrito por Divaldo e Joana, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje estamos no encontro de número 17, 19 do 12 de 2023, capítulo 5, Conviver e Ser. Sim, aqui estou, retornando ao estudo que ficou paralisado desde que eu fui para os Estados Unidos fazer aquela sequência de palestras. Então, aqui estamos, né, dando continuidade ao trabalho. Como eu digo sempre, né, os cães ladram, mas a caravana não para. Eventualmente dá uma pausa, mas aos poucos, ao longo dos estudos de forma geral, eu vou trazendo mais informações e reflexões sobre tudo isso, tá bom? Então vejam aí como um presente de Natal antecipado. É inegável que o Evangelho de Lucas possui uma beleza especial, que o torna um dos mais belos livros que jamais se escreveram. É chamado de o Evangelho da Misericórdia e da Compaixão. Misericórdia e compaixão constituem desafiadores termos da equação existencial humana. Misericórdia, porém, que seja mais do que piedade, também alegria no júbilo do outro, satisfação ante a vitória do lutador e tudo quanto se puder fazer, que seja realizado com paixão, com devotamento superior, rico de bondade e de enternecimento. Então aqui ela já traz informações, uma reflexão, né, mais direta do que é misericórdia. Misericórdia e compaixão, ela fala principalmente aqui, ó, é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, tá? Misericórdia e compaixão constituem desafiadores termos da equação existencial humana. Então, a equação no sentido de que nós somos formados por variáveis, nós somos formados por constantes, né? Tem algumas coisas, por exemplo, a morte é uma constante na equação humana, né? Nós morreremos. Na verdade, quando nós falamos que algo no universo é orgânico, né? Matéria orgânica, significa que se transformará. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O sintético é aquilo que pode durar por milênios, né? Plástico ou outros tecidos, coisas que são criadas em laboratório. Estas não são coisas orgânicas. Se nosso corpo é orgânico, nós seremos decompostos. Então a morte é natural, isso é uma constante. Só que dentro dessa constante, que é um corpo que caminha em direção à morte, nós temos a felicidade, a infelicidade, a alegria, a tristeza, a raiva. Podemos ficar ricos, podemos ficar pobres, podemos nascer ricos e morrermos pobres e vice-versa. Alguma coisa está sempre modificando. Podemos, quando finalmente alcançamos aquele momento de alegria na nossa vida, receber um diagnóstico de câncer, ou um telefonema de que o filho sofreu um acidente e não volta mais para casa. Essas são as variáveis. E a maior ilusão, acredito, que nós podemos viver nesse aspecto é achar que somos imunes a elas. Eu não envelhecerei, envelhecerei bem. Eu, quando for pai, não vou fazer o que meu pai fez comigo e meu filho se tornará o melhor amigo. E não é bem assim. Tem algumas coisas aí que modificam, né? Pode ser que ele não goste da maneira que você é um pai, diferente do que o seu foi para você. Pode ser que ele nasça dentro de um espectro autista e não consiga corresponder àquilo que você estava esperando. Então são esses elementos, né? Pode ser que a mãe dele, no caso a sua esposa, morra no parto. São situações que acontecem com as pessoas. E quando eu falo elas aqui, elas geram uma aversão a quem não vive elas e uma profunda conexão com quem as vive. A pessoa se identifica. Então são poucas pessoas no todo que estão assistindo esse estudo que estão passando por isso agora. Enterraram um filho semana passada, ou que voltaram com o bebê da maternidade sem a mãe, ou que assim que o bebê nasceu o pai foi comprar cigarro e não voltou. Essas pessoas sabem o que eu estou falando. E o fato dos indivíduos que não estão se conectando a esses exemplos pensarem que estão imunes a eles é o que torna isso uma ilusão. Não é desejar, não é ter certeza que isso vai acontecer, mas é entender como uma variável. E sendo uma variável, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Segundo Joana, misericórdia tem que ser mais do que piedade. Ai, misericórdia por esse pobre coitado, né? O golpe de misericórdia, o tiro de misericórdia. Ela entende que a misericórdia também é alegria
No júbilo do outro, olha só que posicionamento importante. É muito fácil ter pena do outro, porque ele está pior que eu. Eu não vou ter pena de alguém que está melhor que eu naquilo que eu compreendo melhor. Se a minha questão é com dinheiro, o rico mais rico que eu está melhor que eu. Se a minha questão é saúde, quem não tem a doença está melhor que eu. Quando eu olho na direção de quem está melhor que eu e consigo me sentir alegre com isso, eu também estou sendo misericordioso. Então, esse é um olhar novo. É um olhar que acrescenta ao todo. E essa é a importância da despolarização. Nós somos a média. Nós somos seres medíocres. E isso, para um ego inflado, é horrível de ouvir. Eu não sou medíocre. Medíocre é o que é mediano. E sendo mediano, todos nós somos. Eu posso ser excelente em uma coisa, literalmente genial. Mas em alguma outra eu sou um fracasso completo. É inevitável. Grandes gênios que eram péssimos em lidar com pessoas. Grandes palestrantes que são horríveis para suas esposas. É um contraste, uma pessoa que é ótima cozinheira, mas não consegue pregar um botão na camiseta. É justamente esse o ponto. Eu entendendo a mediocridade como um espaço positivo, não como um espaço negativo, porque ela implica média, e a única média que não tem picos é a morte. Só quem está dentro de um túmulo não tem picos, não constrói nada. É a média definitiva, né? O flatline, como dizem, a linha reta. Quando o gráfico do cardíaco para de e só apita. Essa linha reta é a média forçada. É tirar na prova 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 para sempre. Só que a média do vivo é um 10 e um 0 que formam um 5. É um 7 e um 3 que formam um 5. Eu entendendo isso, eu consigo compreender que aquele momento de júbilo do outro, que aquele momento de conquista do outro pode ser positivo para mim, porque mostra para mim que existe um balanço no universo. Não é na minha garagem que aquele carro novo está estacionando, mas ele está estacionando na de alguém. Então, em algum momento, pode ser na minha. Se ele não estacionasse na de ninguém, ou se ele estivesse sempre nas mesmas pessoas, aí eu entenderia que o universo é injusto. Eu tenho que descobrir uma maneira de construir isso. Então eu fico alegre pelo júbilo do outro, eu tenho satisfação ante a vitória do lutador e tudo quanto se puder fazer. Mas isso tem que ser realizado com paixão, um devotamento superior, rico de bondade e de enternecimento. Então, um ponto central, que se vê muito assim, o que se chega em terapia, né, ou naquelas perguntas, às vezes quando eu abro as perguntas para as pessoas fazerem, é o que te realiza nesse momento da sua vida? Você está apaixonado, apaixonada por alguma coisa? Ou alguém? Um sonho, um projeto, um trabalho, uma assistência social, um homem, uma mulher, uma paixão? Tem algo que te movimenta e você levanta da cama e pensa: eu quero fazer isso porque eu quero fazer isso, ou eu não vejo a hora de fazer isso de novo? Uma paixão que seja uma paixão enternecedora, não uma paixão que te brutaliza. É você gostar, por exemplo, de fazer o CrossFit porque está fazendo bem para o seu corpo, mas não se lesionar porque quer fazer 2 vezes por dia. Não ficar paranoico, obcecado pela alimentação, suplementação, contando calorias de tudo, porque aí já não tem ternura no teu movimento. Isso eu estou falando de um movimento de amor próprio. Agora, se você vai em direção ao outro, aí aquele que necessita da misericórdia porque está abaixo de você, você ficar brigando com o pessoal que vai montar o pão com presunto para entregar para morador em situação de rua. Não era essa a marca do presunto, esse pão é duro, por que, que você chegou atrasado, por que, que ninguém trouxe uma faca? Então isso não é paixão, isso é obrigação. Jonas está trazendo este movimento. Se você puder ver uma pessoa conquistando algo novo, você vai e fala: que legal, eu queria que fosse eu. Mas eu entendo que em alguns momentos eu fui essa pessoa para alguém. Alguém me olhou porque eu fiquei com aquela vaga de emprego que ela queria. Alguém me olhou porque eu tenho mais seguidores do que ela tem. Alguém te olhou em algum momento e pode ter sentido inveja de você. Alguém te olhou em algum momento e talvez tenha ficado feliz por você. Só que se você não for capaz de fazer isso, de olhar para si agora, neste momento, e perceber suas conquistas,
E se você estiver assistindo esse vídeo de um celular roubado e você está morando embaixo da ponte, você perceber que você conseguiu um lugar embaixo da melhor ponte da cidade, tem gente que vai dormir e não tem nenhuma marquise em cima, são detalhes. São as suas escolhas. Se você quis morar na rua, agradeça por conseguir o lugar mais coberto. Se você quer morar numa casa, agradeça pelo que quer que seja, por ter encontrado um pedreiro honesto. Vai olhando nas perspectivas todas. De ter uma pessoa que limpa a sua casa e não rouba nada, e que se quebra alguma coisa ela te conta. É nesse sentido. Você começa a agregar valor à sua vida. Aí você não vai ficar miserento. Você vai dar um bônus para essa pessoa, você vai dar um panetone para ela, você vai dar uma cesta básica, você vai dar um abraço, você vai dar um reconhecimento. Porque você começa a perceber os tesouros que tem na sua vida. O capítulo 15, que tem merecido nossas reflexões na presente obra, narra as 3 parábolas dos perdidos, em uma análise das necessidades emocionais do ser diante das ocorrências do cotidiano, dos aparentes insucessos e perdas que devem constituir motivo de coragem e de busca, jamais de recuo ou de desistência. As 3 parábolas dos perdidos. Né? Nós já vimos ela até na parte do filho pródigo, mas vamos lá. Necessidades emocionais do ser diante das ocorrências do cotidiano, estas são as variáveis. Dos aparentes insucessos e perdas, os resultados negativos. A matemática tem um menos, né? O menos 2, menos 3, então a tua vida em alguns momentos vai ter o menos, que devem constituir motivo de coragem e de busca, jamais de recuo ou de desistência. Por quê? Porque se eu estou falando aqui de média, e o objetivo seria uma neutralidade absoluta, vamos por dizer assim, o zero, o menos 5 precisa de um mais 5 para virar zero. Se você cai no menos 5 porque fez escolhas erradas, investimento errado, relação amorosa errada, traição no seu casamento estragou sua vida, se você cai no menos 5 e aí você fica com medo de tentar de novo, você vai morar no negativo. E morando no negativo, o menos 5 se torna o seu zero. Em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. Com exceção da escolha suicídio, que até para quem tem a perspectiva reencarnacionista não adianta nada, porque só o que morre é o corpo, qualquer outra situação que te mantenha vivo neste corpo vai te obrigar a fazer uma escolha. Vai te obrigar. Se você não se alimentar direito, seu estômago pode ficar ruim. Se você se entupir de doce, de açúcar, porque o seu relacionamento acabou e você ficar 40 quilos acima do peso, você vai ter problemas com diabetes, com hipertensão. Em algum momento você vai parar no hospital. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Então, se você está no menos 5 virou o teu normal e você faz uma escolha ruim, você vai para o menos 10. E aí é onde começam os processos depressivos mais graves. Então é não desistir. Olha para o que você fez. Não se martiriza. Foi um investimento errado, uma empresa que faliu e você perdeu muito dinheiro. Ok, você construiu um dinheiro para perder. Se você não perdeu o dinheiro dos outros, você perdeu o teu. Constrói de novo. E não investe mais no que você investia. Ficou num relacionamento porque a pessoa tinha o corpo bonito e aí depois ela botou você na justiça e tirou metade do que você tinha porque ela só estava interessada no seu dinheiro. Não objetifica o outro, que ele não te objetifica. Para você, ela era um corpo. Para ela, você era um cofre. É uma troca. Você não usufruiu do corpo dela? Então agora ela vai usufruir do seu dinheiro. Isso te ensinou alguma coisa? Então, na próxima vez, você não se fecha para o amor, achando que toda mulher ou todo homem é interesseiro e golpista. Você entende que fez uma escolha baseada numa aparência e, naturalmente, tem mais chance de errar do que se tivesse feito uma escolha baseada na essência. Então, não se fecha para o amor. Mas não sai buscando qualquer pessoa na rua. Começa a se construir no enraizamento. Começa na academia que você frequenta, começa no barzinho que você frequenta, na igreja que você frequenta, a reparar nas pessoas que estão ali. No seu convívio há 1 ano, 6 meses, 2 anos, não importa. E ali dentro você vai começar a perceber valores. E é esse sentido que traz o crescimento. Agora, se você vai e fala, eu tive um relacionamento ruim porque ela era loira, e loira é toda interesseira, eu vou tentar uma morena. Do mesmo jeito, você vai achar uma morena interesseira. Porque tem a morena interesseira, a loira interesseira, a negra interesseira, o homem interesseiro, todo mundo é interesseiro em algum nível. Você precisa descobrir por que você é interessante. Se a única coisa interessante em você é o seu dinheiro,
Porque de resto você se assentou no dinheiro e acha que é tudo isso, eu tô ótimo, porque eu dirijo esse carro, eu só estaciono esses carros, as mulheres já olham para mim, começa a ir para os lugares a pé. São reflexões de tudo. Comece a entender qual é o seu valor. Quando você vibra isso, quando você determina que o seu valor está na sua beleza, no seu corpo, e aí você só usa roupa apertada para mostrar os músculos, para mostrar os seios, para mostrar qualquer coisa, então você está comunicando que aí é onde está a sua maior força. Quando você fica refém dessa imagem, são indivíduos atraídos por essa imagem que chegarão até você. Então é uma escolha que você faz. Não é para sair feio de casa, não é para descuidar do corpo. Eu estou falando sobre quem é você. É nesse sentido a conexão aqui. Qual é a sua paixão? O que é que você tem para oferecer como ser passional? Isso é o que você manda para o mundo e é isso que vai bater, como se fosse um radar de morcego. Ele bate no que tem consonância com isso e volta para você. É isso que você vai vibrar. Então, aquele tipo de amor que você tem dentro é o tipo de amor que você vai encontrar fora. Porque os outros você não vai perceber. É um sentido muito claro. Isso vale para trabalho, isso vale para religião, isso vale para qualquer coisa. Caluniado de beberrão e comilão, Jesus, né? Quando os fariseus falam que Jesus só anda com quem não presta, né? Jesus só anda com os maloqueiros, drogados e as prostitutas. Então, como ele era caluniado de beberrão e comilão, porque se alimentava com os infelizes, infelizes nesse sentido, né? Rejeitados pela sociedade, jamais se justificou. Isto porque não tinha sombra, era luminoso. Entretanto, fazia-se mister legar-lhes o tesouro terapêutico da misericórdia, a fim de que entendessem que também eram esfaimados de luz e de amor, debatendo-se nos conflitos hediondos em que se refugiavam. Então, esse ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, ele só é funcional para quem é compulsivo. Compulsividade é agir inconscientemente. Se eu sou atraído inconscientemente por aquilo que eu estou emanando, então diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se eu tomo consciência do meu processo e eu começo a servir, ao invés de esperar ser servido, ou ao invés de buscar uma estagnação uterina, né? Eu quero ir para um útero. Então eu me fecho naquela bolha que só tem pessoas que pensam como eu, que agem como eu, que fazem como eu, que não me desafiam. Isso é buscar o útero de volta. É uma morte simbólica, é um coma induzido. Eu não tenho mais desafios. Isso é inconsciente. Estou buscando inconsciência. Eu não quero pensar sobre a vida. Se eu não faço isso, e na verdade eu me torno consciente, e eu entendo que eu tenho algo, e esse algo pode ajudar outras pessoas que não têm o que eu tenho, então eu ando com quem eu quero ajudar. Então eu não ando com quem é igual a mim. Eu ando com quem eu entendo que está abaixo de mim, para que essas pessoas possam se erguer na altura em que eu estou. Eu também não posso achar que eu vou levá-las mais longe do que eu já cheguei. Essa é a ilusão do profeta. Essa é a ilusão do coach. Eu falo no sentido pejorativo, não da profissão reconhecida. Eu falo do coach. Tá? O indivíduo que fala assim, eu vou te ensinar a ter 1 milhão de seguidores no seu canal, mas ele tem 10 mil. É nesse sentido que eu falo. Nós só podemos levar o indivíduo até onde nós fomos. Então, até aí você leva. Aonde entra essa questão do ego e da misericórdia? Pode ter alguma pessoa que você ajuda, por exemplo, e ensina o português para ela. Eu vou ensinar essa pessoa, eu vou alfabetizá-la. E aí ele escreve um livro. E vende um monte. E vai parar na Academia Brasileira de Letras. E você fica, não acredito. Ela nem falou meu nome no discurso. E você fica com raiva porque você queria ter ido. Você escreveu um livro que ninguém leu. E ela escreveu um livro que virou best-seller. É esse o ponto do perigo. Quando você ajuda uma pessoa na esperança de que ela continue sempre abaixo de você. É onde os pais e mães sofrem.
Porque eles querem dar o melhor para os filhos, e quando o filho ultrapassa eles em genialidade, criatividade, espontaneidade, eles não sabem como agir, porque eles nunca foram até lá. Então eles começam a podar a criança, principalmente na adolescência. A cor do cabelo, se vai usar brinco, se não vai usar brinco, a roupa que usa. Não aceita que às vezes o indivíduo é um criativo. Essas coisas que ele usa agora pode fazer dele o próximo grande estilista, pode fazer dela a próxima grande confeiteira. São elementos de criatividade que vão se expressando. Nós temos que podar isso. Então, se você vai na direção consciente de ajudar quem está abaixo de você, naquela área em que você está alto, você vai aprender algo com essas pessoas, porque elas também são medíocres, elas também têm genialidades. Elas podem não ter o dinheiro que você tem, o recurso que você tem, o conhecimento que você tem, mas às vezes elas têm carisma, às vezes elas têm retórica, às vezes elas têm apego, às vezes elas têm algo a te ensinar. Todos têm. Aí você se torna uma pessoa que vão olhar assim: o que a Maria está ali fazendo com os noias? Ela é nóia? Não. Ela está oferecendo cachimbos para os usuários de crack, para que cada um tenha o seu e diminua a chance de contaminação por hepatite ao dividir o mesmo cachimbo. Isso se chama redução de danos. Só que se você chega como uma força policial batendo com cacetete em todo mundo, a Maria apanha junto. E é isso que acontecia com Jesus. Jesus apanhava junto, não fisicamente. E o que Joana está dizendo aqui é que ele não se sentia ofendido de se justificar. Não, 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 eu estou aqui dando cesta básica. Ele falava, então eu sou nóia. Eu também sou nóia. E ele devolvia. Pior são vocês, que não usam droga e não fazem bem nenhum. Lógico, não tinha crack naquela época, né? Eu tô trazendo para agora. Pelo menos eles aqui, eles estão em comunidade se ajudando. Um ficou sem chinelo, o outro foi lá e arrumou. Vocês estão aí e não fazem nada por vocês mesmos nem pelos outros. É esse o movimento que Jesus fazia. Então ele não precisava fazer aquela coisa, não, você está me confundindo, eu não sou com eles, eu sou assistente social. Não, dane-se, dane-se. Porque aí é onde você os trai. Ah, agora não quer se misturar. Isso é Pedro negando Cristo 3 vezes. Esse é o seu papel. Então, se o porrete chegar nos moradores de rua que você está ajudando, você apanha também. Esse é o risco. Essa é a realidade de estar ali. Esse é o elemento que vai fazê-los olhar e falar assim: caramba, você apanhou junto com a gente. Simbólico, tá? Não, a partir de agora, para onde você disser, nós estamos com você, porque você demonstrou lealdade. As pessoas estão abandonadas. Criança em orfanato, morador em situação de rua, eles estão abandonados. Eles desacreditaram da lealdade humana. Eles não confiam em mais ninguém. Eles preferem a solidão ou a companhia de um cachorro. Quando eles encontram alguém leal, como Jesus foi, eles voltam. Eles voltam. Porque embaixo daquele corpo sujo, esfarrapado, daqueles dentes pretos, tem um espírito imortal. Feridíssimo. Cheio de chagas. Esperando uma Madre Teresa para dar uma sopa para ele. Só que a maioria tá com nojo da lepra. A maioria não quer chegar perto. A maioria não quer se misturar. E é onde o abandono vai crescendo. E essa rejeição volta como as coisas que você joga no mar. Agora, no fim do ano, vão jogar um monte de coisa para Iemanjá. No dia seguinte, você entra no mar, você vai pisar em espinho, vai pisar em caco de vidro, vai pisar em corrente. Porque o mar traz tudo de volta. Então, todo esse pessoal que nós jogamos na periferia, eles batem lá na parede da marginalidade e aí eles voltam armados para roubar nosso celular. Ou a nossa vida. Captando-lhes os pensamentos hostis e despeitados, ouvindo-lhes as acusações, o homem integral, compadecendo-se da sua incúria, expôs sua tese através de interrogações sábias e respostas adequadas. Homem integral, Jesus. Né? Ele entende que Jesus é um homem que já estava totalmente integrado como ser. Portanto, o Jesus era assim. Né? O que eu quero dizer nesse símbolo de homem integral de Joana? Jesus era medíocre na nota 10.
A média de Jesus era 10. É nesse sentido que ele era um homem integral. Tá? E é isso que nós vamos buscando. Que nós continuemos sendo medíocres, no sentido de que nós estamos entre extremos, só que isso vai diminuindo de tal forma que nós fiquemos uma constante. Né? Isso seria a iluminação budista, isso seria a angelitude kardecista, isso seria a angelitude católica, é quando nós alcançamos o 10 definitivo. Tá? A diferença dessa visão mais maniqueísta, né, mais católica, de bem e de mal, céu e inferno, é que, e para os protestantes, né, da volta de Jesus, é que só existirá o 10 e o 0. Ou você foi com Jesus, ou você ficou com Satanás. 10 ou 0. O Espiritismo e outras orientações reencarnacionistas entendem que vai do 0 ao 01, 02, 03, 04 até o 99, 10. É o espectro. Mas de 0 a 10, qual estágio você está? 5,5, com 7,5, com 8,5, com 3,5. E nós temos todo tipo de aluno aqui no planeta, né? Tem uns alunos 3,5. 0 não tem porque não é um primitivo, né? Não é tanto canibal comendo pessoas e tudo. Não, é um 3,5, um assassino, estuprador. Pensando do que se era antigamente em termos de tortura, nós melhoramos alguma coisa, né? E 10 é um ou outro que talvez pise aqui, se é que algum dia algum 10 pisou, né? Para quem só tira 6, 8,5 é 10. A gente olha para Chico Xavier, Jesus, ou Madre Teresa, ou Siddhartha e fala, esses indivíduos eram 10, não sei. Talvez eles fossem 8,5, 9. É nesse sentido que nós temos que refletir. Por isso usar Jesus como um modelo, porque ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, se para nossa realidade Jesus é um 10, vamos até lá. Se nós chegarmos lá e descobrirmos que na verdade ele é um 8,5, ele vai nos mostrar, ó, eu posso trazer vocês até o 8,5. Aquele cara ali agora vai levar vocês até o 10. Mas nós temos que caminhar em direção a sermos melhores, 0,1 que seja, né? Então Jesus diz: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Quando a tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros e, chegando a casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: regozijai-vos comigo, porque achei minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículos 4 a 10 de Lucas 15. Qual que é a terceira? A terceira é o filho pródigo. Nós já vimos antes, né? Os 4 primeiros capítulos. Que inclusive foi trabalhada essa parte. Então, quem deixaria para trás? Quem deixaria para trás? Faz diferença? Se você tem 5 filhos e um se perde, você fala, deixa para lá, eu ainda tenho 4? Não. Você vai movimentar os 4. Às vezes você vai esquecer dos 4 para ir atrás do 1. Você pode estar ali numa praia com a sua família, todo mundo ali, você e teus 4 filhos ali, o quinto está sumido. De repente você vê ele se afogando lá no mar. Você vai ligar para uma babá e vir cuidar dos 4? Você vai para o mar. Você vai para o mar correndo o risco de se afogar para salvá-lo ou de salvar aquele lá e quando voltar os outros 4 terem sido sequestrados. Porque é instinto de sobrevivência. É instinto materno, é instinto paterno. Nós não conseguimos fazer isso. É uma força muito grande. Tá? Se fosse possível vencermos o instinto de sobrevivência, as pessoas que cometem suicídio não precisariam de técnicas avançadas. Bastava tapar o nariz. Para de respirar. Não é possível. Nós não conseguimos nos matar sem um artifício de fora, sem uma lâmina, sem uma corda. Porque a nossa mente, o nosso espírito, não deixa.
O nosso corpo é programado para a vida. Então você pode ter raiva do indivíduo que está ali empinando moto e fica torcendo para ele cair. Mas se ele cair e começar a se arrebentar no asfalto, tem alguma coisa tua que vai querer fazer você ir lá falar: você está bem? Na hora você pode achar que não, mas é uma força. Então esse é o movimento. Daquilo que se perdeu e se encontra. Só que tudo isso que nós estamos trabalhando aqui, né, um livro que chama Em Busca da Verdade, é da tua verdade. É a sua verdade. É o que se perdeu em você. Que era uma criança sorridente e virou um adulto ranzinza. Que era um adolescente criativo e agora fica aí, carimbador maluco, só fazendo a mesma coisa. Apertador de parafuso na vida. Não tem mais vontade de nada. Só faz a mesma viagem, pela mesma rota, fica na mesma casa ou no mesmo hotel, na mesma praia, na mesma pizza, no mesmo tudo. Cadê você? Cadê você? Que punhal foi esse que matou isso em você? Que tacape foi esse que te adormeceu? Por que você desistiu de buscar? Buscar a experiência luminosa, buscar sentir Deus, seja numa oração, seja num batismo no Espírito Santo, se você é protestante, seja onde for. Esvaziou a sua libido, esvaziou a sua paixão. E é isso que você está buscando. Você pode dar nome para isso, falar, eu quero encontrar um trabalho para fazer, eu quero ter um carro novo. Não! O que você está buscando é o que você já teve. Nós nascemos no amor. O bebê não odeia. O bebê quer ter gente perto. A criança de 3, 4 anos, ela fica insuportavelmente presente. Fecha uma porta, ela tá lá. De repente você vira um adulto que não gosta de conversar nem com o vizinho. De repente você não consegue mais sair de casa porque vai ter que encontrar outras pessoas no trânsito, no supermercado. O que aconteceu com você? Essa é a dracma perdida. Essa é a ovelha perdida. Esse é o elo perdido. Desconectou você do amor. Desconectou você da tua infância. Desconectou você. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, tanto faz tudo que você tem. O que você não tem é o que está te deixando maluco, maluca na busca. E eu estou aqui neste momento para te ajudar a perceber. Olha o que você tem. E a partir disso, você vai em busca do que você não tem. Nas 3 narrativas, o inconsciente coletivo libera inúmeros arquétipos ocultos que se fazem presentes de maneira clara, como acompanhamos no texto quando o homem e a mulher são apresentados, respeitando o ânima e ânimos para servir de base ao estudo psicológico do ser humano que, embora a diferença de sexo, as emoções se equivalem. As aspirações são idênticas, as ansiedades e alegrias são características do seu comportamento. Então não é que homem não presta, mulher não presta. O ser humano não presta para algumas coisas. Se o que você está esperando daquela pessoa é que ela preste para isso, então ela não presta. Mas alguém a ama. Pode ir na porta de uma cadeia no dia de visita, tem fila. Pessoas amam sociopatas, amam assassinos, amam estupradores. Todo mundo ama. Tem gente que tatua suástica até hoje, ama Hitler. Você não vai ser amado? Pessoas amam Hitler. Tem gente com foto de Mussolini, de Stalin, Lenin, Pinochet. Não vão amar você? É você que não se ama. É você que se rejeita. Então você acaba buscando essa aprovação fora. Se o mercado de trabalho não te dá um emprego, você se acha o leproso, expulso da cidade. Mas até esses recebiam amor. Então não é um desemprego que te define. Nem para mais, nem para menos.
Não é um salário alto que te define. Não é um cargo de poder que te define. É se os funcionários te chamam para o happy hour ou vão escondido, porque você é um babaca. É isso que te define. Se as pessoas têm prazer da sua companhia, ou se quando você chega elas se tensionam, depois que você sai ficam te imitando. É isso que te define. A vida em sociedade. Quando você se abre para fazer a leitura do campo e sai dessa leitura do espelho, saindo do mito de Narciso e parando de se afogar nas suas ilusões, você começa a entender isso tudo. Que tipo de líder você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Filho, vizinho, amigo? Que tipo? Você presta? Presta serviço para os outros? Presta generosidade? Presta devoção a um poder superior? Presta gratidão a tudo que te foi dado? Consegui tudo sozinho. E a professora de matemática, e a de português, e a enfermeira que te fez o curativo, e a médica. Você não fez nada sozinho. A roupa que você usa, alguém teceu. O sapato que você usa, alguém projetou. Você não faz nada sozinho. Então começa a olhar. Começa a fazer parte e prestar. Preste contas ao universo por tudo que te foi dado. Então essa separação de gênero, macho e fêmea, deixa isso para chimpanzé, deixa isso para gorila, deixa isso para deixa isso para gente tonta. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto ou na casa, que necessita ser varrida a fim de retirar as camadas de ressentimentos que impedem a claridade da razão, do discernimento. Ressentimento, sentir de novo. Ressentir. Você apanhou quando tinha 4 anos de idade, você tá com 40. Por que ainda dói? Por que ainda dói? Põe essa criança no colo. Para de ficar esperando o pai e a mãe chegarem aí. Você é o pai e a mãe. Você sobreviveu a isso. Ela com 4 anos deu conta de sobreviver. Você com 40 não está dando por quê? É esse elemento, a criança ferida, o arquétipo da criança ferida é uma imagem dolorosa que foi construída na infância que não se fecha e nós ficamos revivendo isso. O menino é pai do homem. O menino é pai do homem. Isso que você está fazendo hoje é consciente ou é compulsivo? Você está fazendo isso porque analisou quem você é hoje e conjecturou que essa é a melhor decisão, ou você está comprando o que a infância sonhou? É nesse sentido. Então não é porque teu pai te bateu que você precisa falar sim pro seu filho em tudo. Não cria um tirano. Você está criando o seu pai. Teu pai foi ruim para você porque ele não aceitava não. Tudo era dele. E você está criando um filho igual seu pai era. Você vai ser ótimo como pai porque ele vai te adorar, mas ele vai ser péssimo pro seu neto. Você precisa quebrar o ciclo. Isso é ser medíocre. É olhar para esse pai e perceber que você não precisa ser o oposto dele, porque algumas coisas dele eram funcionais. E se você ficar olhando só pela criança que apanhava, você não vai conseguir ver que ele tinha problema com álcool porque ele era dependente químico. Que ele tinha um transtorno esquizoide porque ele foi espancado quando era criança. Porque ele era fechado porque o avô dele abusou dele. Eu não sei. Mas é criança ferida cuidando de criança ferida, gerações de crianças feridas que não se encerram. Teu pai não era só teu pai. Ele era o chefe de alguém, ele era o funcionário de alguém, ele era o amigo de alguém. Ele teve desilusões, ele teve problemas, ele teve as desconexões com Deus. Isso é o olhar como um adulto. E pensar,
Dane-se. Dane-se. Se eu acredito em expiação, esse é o pai que eu precisava para me ensinar algo. Só que se eu acredito em justiça, eu não moro mais com ele e eu cresci, então eu não preciso mais carregá-lo comigo. Eu escolho me libertar. Porque a parte que eu tinha que pagar disso, com um pai violento, com uma mãe narcisista, com um irmão abusador sexual, com um avô pedófilo, eu paguei lá. Assim que o indivíduo vai pensar. Mas acabou. Ninguém está me abusando hoje. Ninguém está me batendo hoje. Então por que continua doendo? Aí essa criança ferida não deixa você existir. Essa criança ferida fica com medo. Ela chora aos menores gatilhos. Ela impede a sua vida romântica, financeira de fluir. Ela impede a sua vida espiritual de amadurecer. Porque você fica na posição eterna de vítima. Culpando seu pai, sua mãe, sua infância por tudo. Mas é como o Sartre falou, não é o que fizeram com você, é o que você faz do que fizeram com você. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual, porque ela falou do coletivo, que são os arquétipos trazidos nas parábolas da dracma, da ovelha e do filho pródigo. Isso se comunica com todo mundo. E no inconsciente individual, toda criança foi ferida. Você pode ser o pai maravilhoso para seu filho, ela vai ser ferida, ela vai para a terapia reclamar. Tem gente que chega na terapia falando: meu pai nunca brigou comigo, ele devia ter me batido. Não tem jeito. Essa ideia de que eu vou ser o melhor pai do mundo não existe, porque a criança sempre vai achar algo ruim. A criança sempre vai se ferir. Meu pai me levou 6 anos seguidos para Disney. Com 7 anos ele não quis me levar mais. É nesse sentido. Então desiste de buscar isso. Se você quer encontrar um modelo de paternidade, de maternidade, busque modelo na justiça. E a justiça é medíocre. Ela é cega. Ela pune e premia na mesma proporção. O resto entrega. Entrega. Seja justo e justa. Nem mais, nem menos. O resto entrega. Está além de você. É como esse indivíduo que você chama de filho, que não tem 4, 5 anos, tem 5.000, vai interpretar tudo isso. E isso é problema dele, não seu. Então facilita a ajuda, né? Facilita o trabalho do terapeuta dele e deixa ele só com os problemas dele. Não se responsabiliza por nada disso. Você não estará abandonando essa criança. Você estará acolhendo ela, ensinando ela o que é justiça. O que é isso que a vida é. Justa. Na média. Na média. Ela pune e premia na mesma proporção. Alguns escolhem colocar uma lupa na punição e jogar lá longe o prêmio. Ai, tudo dá errado. Ai, nada dá certo. Ai, não sei por que eu nasci. Ai, mais um dia. Ai, o espírito de reclamação. Você pôr a lupa. Ai, tá reclamando. Ai, coitado de mim. Tem cabeça, ombro, o intestino funcionando. Vai ficar constipado 40 dias para ver o que é ruim. Vai ficar numa cama 6 meses porque fraturou a bacia. Vai fazer uma cirurgia no reto. Vai ficar com uma bolsa de colostomia. Vai descobrir um câncer que não se cura depois de 2 anos. Então, tá tão ruim assim de verdade? Vai ter que reclamar pela traqueostomia? Não. Você está reclamando das más escolhas que você fez. Qualquer que seja o sentido. Enquanto tem bambu, tem flecha. Acabou o dinheiro, vai catar latinha. Bola alguma coisa. Pede ingrediente emprestado para os vizinhos. Faz uma leva de brownie e vai vender. Se vira.
Constrói alguma coisa com os recursos que você tem. Enquanto você não estiver numa cama, e ainda assim, se estiver numa cama também, né, você ainda pode construir alguma coisa com isso. Tem gente que dá palestra. Tem um cara tetraplégico que escreveu um livro piscando o olho e o computador, pela piscada do olho dele, sabia o que ele estava digitando. Então, pelo amor de Deus, assim, é você. Pega essa criança ferida, leva ela para terapia, leva ela para o parque de diversões, leva ela para se curar. Ninguém vai fazer isso por você. Você vai fazer isso por você. E não tente curar a sua criança ferida nos seus filhos. Porque eles não têm as feridas que te foram causadas. Não projeta isso. Eles vão ter as próprias. Mediante a reflexão e a psicoterapia equilibrada, a criança ferida libera o adulto encarcerado que não se pôde desenvolver e ocorre uma integração entre a sombra e o ego, proporcionando alegrias inenarráveis ao self, que aspira à perfeita junção das duas fissuras da psique. Olha só o tamanho do prêmio se você fizer isso. Qual é o meio para se chegar nisso? Reflexão e psicoterapia equilibrada. Não adianta fazer sozinho. Ah, mas você está falando isso porque você é psicólogo. Eu, sendo psicólogo e sendo um psicólogo bom, não dou conta de fazer comigo. Eu preciso ter um terapeuta. Eu seria um hipócrita se eu não fizesse terapia. Então, se fosse possível fazer sozinho, com as ferramentas que eu tenho, eu conseguiria me curar. Mas não dá. Não dá. É necessário. É um investimento, não é um gasto. É um investimento como uma nutricionista, como uma fisioterapeuta, é um investimento como um educador físico, é um investimento como um educador financeiro. É um investimento. Investimento é para trazer lucro. Você vai gerar muito mais potência se você estiver curado, curada. Só que precisa ser uma psicoterapia equilibrada. O que isso significa? Não adianta chegar amanhã na terapia falando, me cura ontem. Não dá. Pode levar anos. Não são anos seguidos, né? 6 meses de terapia e você absorve uma coisa, fica 4 meses sem, volta, faz mais 3, volta, fica 2 anos. É uma vida construindo, equilibrada. Não pode ser obsessiva, quero fazer 4 vezes por semana. Não adianta. Começa. Começa. Porque o prêmio é muito grande. Libera o adulto encarcerado. Às vezes eu estou falando de encarceramento e você vai falar uma coisa com a. Você chega em casa e a sua esposa. Onde você estava? Ah, eu saí com os meus amigos. Por que não ligou? Parece uma criança. Você tá bem? Tá tudo bem. Isso é criança, ó, a criança ferida aparecendo aqui. Aonde ela foi ferida? Ela foi abandonada quando era criança. Ela se sentiu abandonada quando era criança. Porque a mãe não foi buscar na escola uma vez, ou porque a irmãzinha nasceu e ela perdeu o posto de rainha. Para criança, a violência é suficiente no que ela entende que é suficiente, tá? Criança ferida não é só criança que foi abusada sexualmente. Ela se sentiu ferida. Se a vizinha tinha um tênis que ela queria e a mãe não deu, isso já pode ter sido o suficiente para ela se sentir ferida. Minha mãe não me amava, tá? Lembra disso. Para criança, a dor é muito maior. Em coisas que talvez para você não faça sentido. Esse é o resgate. Aí a pessoa foi abandonada pelo pai, que achava que o pai não era presente. Um dia que o marido chega um pouco mais tarde, a criança aparece, está me abandonando, está com outra, vai me trocar. Entra numas fantasias, pira, estraga tudo. Adoece no ciúme, na compulsividade, começa a olhar coisa, começa a fuçar, começa a ficar insegura. Impede, fica com ciúme das amizades, entende? É a criança ferida aprisionando a adulta que poderia ter tido um casamento legal, mas perdeu isso porque não se curou. E aí volta para a posição da criança. Aí tem que voltar a morar na casa da mãe. Esse é o elemento da vida humana. Você vai ver isso acontecendo ao teu redor com um monte de gente.
E infelizmente algumas pessoas estão ouvindo isso agora, sentadas no sofá da casa da mãe, porque estragaram o relacionamento, porque ficaram paranoicas, porque projetaram na relação a criança ferida. E agora tomam consciência disso, e é tarde demais para aquilo, mas não é tarde demais para o próximo. Então haverá uma integração da sombra com o ego, este conteúdo que você está projetando porque não refletiu sobre ele se torna consciente, e você terá alegrias inenarráveis no ser, que aspira à perfeita junção das duas fissuras da psique. O número de transtornados psicologicamente é muito grande, em face da preservação da criança ferida em cada um, dos complexos narcisistas e de inferioridade, do egoísmo e da presunção que impedem o indivíduo de autorrealizar-se. Sempre está observando o que não tem, o que ainda não conseguiu, deixando-se afligir pela imaginação atormentada, fora da realidade objetiva, perdendo-se. A criança olha para isso e fala: "Não, eu quero andar. Agora que eu quero andar naquele brinquedo, mas tem que ter 1,20 m, eu só tenho 1,15 m. Um dia eu vou andar naquele brinquedo. Agora eu quero ir sozinha para a escola. Agora eu quero um sutiã. Agora eu vou tirar a CNH." Entende? E o adulto ele fica nesse mesmo local, o que eu não tenho. Aí depois chega aos 30, ai, saudade de quando eu ficava assistindo TV em casa. Vai ficar com saudade. Mas quando estava lá, queria estar aí. Aí quando tiver com 50 anos, ai, que saudade dos 30, quando o meu metabolismo era mais rápido, eu tinha colágeno. Aí com 70, poxa, minha coluna não doía quando eu tinha 50. Ah, não. Olha agora. Olha agora. Conta as dracmas no teu bolso. Conta as ovelhas do teu rebanho. Conta. Não fica contando as rugas que você tem na cara. Não fica contando fio de cabelo branco. Não fica contando a calvície. Não fica contando o preço do teu carro. Olha se você tem uma família quando você volta em casa. Olha se teu gato escolhe teu colo. Olha se o cachorro abana o rabo pra você. Olha se o lixeiro passa na tua casa e cata o lixo. E tem gente que nem a coleta de lixo tem. Olha pro gari que tá varrendo a tua rua. Olha. Perceba. Perceba onde você mora. Perceba a infraestrutura que você usufrui. Lembra que em alguns países as pessoas estão como refugiadas de guerra. A pessoa tem terra para comer. A pessoa não tem descarga na privada. Então olha e começa a agradecer por poder ligar um chuveiro e cair água. Tem gente que não tem para tomar e você está aí gastando tempo no banho pensando na vida. Então, pelo menos reconheça que isso é um tesouro. Comece a olhar para o que você tem. Comece a olhar. Talvez você esteja num corpo acima do peso e isso te incomoda. Abaixo do peso e isso te incomoda. Mas você tem amigos. Você é uma pessoa boa. É sempre uma esperança, entende? É sempre um movimento de como eu posso sair de onde eu estou para ir em direção a algo melhor. E não ficar pensando, pobre de mim. O encontro somente será factível quando se resolver por autopenetrar-se, por buscar identificar a raiz do drama conflitivo e encorajar-se a lutar em favor da libertação, regozijando-se com cada encontro, cada realização dignificante. Olha o tanto de gente que passou na sua vida sofrendo porque eu tive 8 namoradas e todas elas foram ruins pra mim. Cara, tem gente que nasce tão feio que não tem uma. Feio. Feio. Nasce feio. Nasce com marcas no rosto, sofreu queimadura na infância, os dentes não se desenvolveram. É feio. É uma pessoa que nós olhamos e o nosso cérebro repulsa, repugna. Tem gente que, se for com garota de programa, nem pagando elas querem. Consegue entender a punição desse indivíduo? Ele não consegue. Ele tá lá, tentando. E aí você sofre porque teve 8. E era uma pessoa mais bonita que a outra, mais interessante que a outra. Só não eram compatíveis porque foram escolhas compulsivas. É nesse sentido em que você sai da criança ferida. Você começa a perceber que a dor, ela existe para todos.
Só que umas são piores que as outras. E é isso que vai fazer você ficar na média. Pega a maior dor que você sente hoje. Ela é 10? De 0 a 10. É 10? Considerando que não pode existir nenhuma dor maior que essa no mundo. 10 é a maior dor que se pode ter no mundo. A sua é 10? Se a sua for 10, você não está aqui assistindo esse vídeo. Disso eu tenho certeza. Então, não transformá-la em 10 é quando você cresce. Né? Então, imagina que você é uma criança no supermercado e você está olhando a segunda prateleira das compras. Você começa a crescer. Aí você vê a terceira, a quarta, a quinta. Então, aquilo que estava lá embaixo e era grande porque você era pequeno, agora fica pequeno porque você é grande. Então, isso que você chama de dor 10, eu quero morrer, eu odeio minha vida, vai falar, tô triste, tô chateado, tô frustrado. Que pena que foi assim. Você vai amortecendo, amortizando. E ela vai diminuindo. Porque a dor não cresce com você. A dor é dor. Quando você cresce, a potência dela diminui. Porque ela tem mais área para atingir, mas ela não tem como aumentar em potência. Se ela continua doendo em ressentimento, mágoa, melancolia, tristeza e raiva, porque você não cresceu. É simples assim. E eu sei que é extremamente frustrante ouvir isso. Porque agora você se sente como aquela criança que eu vou morrer porque minha mãe não me ama. E aí, na verdade, você vê um monte de adultos no mercado. Ah, sua mãe só não quer te dar uma bolacha porque você vai engordar. Vai pra casa, vai. É frustrante. Mas levanta e vai. Ninguém liga, não. Como ela disse aqui, todo mundo tem uma criança ferida. Não se acha especial. Não se acha especial e nem se ache inferior. Quem teme o avanço e somente observa a estrada, permanece impossibilitado de conquistar espaços e alcançar o cume da montanha dos problemas desafiadores. Passo a passo, etapa a etapa, vão ficando para trás os marcos das vitórias. Pequenas umas, significativas outras, facultando a integração da própria na consciência cósmica sem a perda da sua individualidade. Ou seja, você não fica inconsciente, você fica consciente. Ah, eu me entreguei para Deus, agora eu não penso em mais nada, eu falo sim para tudo. Não, senhor, não, senhora. Você vai continuar individual, mas você se integra na consciência cósmica. Você acessa o inconsciente coletivo. Você começa a ver criança ferida em todo mundo. Olha esse cara que me fechou no trânsito, é uma criança ferida competindo. Vrum, 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 eu vou mais rápido que você. Olha essa pessoa me furando na fila. Ai, minha mãe deixa. É isso que você vai começar a ver. Um monte de criança ferida. Olha o tamanho da minha caminhonete. Olha como eu sou bonita. É uma criança ferida. Com uma caminhonete de 500 mil reais para ir para ir na padaria numa cidade pequena. Para quê? Essa é a ferida. Uma supercompensação. Quando você amplia esse nível de consciência e se integra, ok. Se todo mundo é uma criança de 4 anos ferida, deixa eu me tornar uma de 6 que está curada. Aí eu mando em todo mundo. Só que como eu estou curada, eu não vou querer abusar de ninguém. Então eu vou ajudá-las a se curarem também. É nesse sentido a misericórdia. Para você primeiro. Tenha misericórdia da sua criança ferida. Pare de ficar esperando alguém te salvar. Para de achar que é um namorado, um marido, um emprego, uma esposa. Para de achar que é um artista. Para de achar. Quem acha, já perdeu. Só se pode achar o que se perdeu. Encontre a sua verdade. Você vai ter que acolher essa criança, vai ter que levá-la à terapia, vai ter que levá-la ao médico, vai ter que cuidar desses dentes, vai ter que diminuir esse peso, vai ter que aumentar esse peso, não importa. Você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que fazer higiene mental, higiene do sono, você. Por amor próprio, não por obrigação. Porque se fizer isso, o prêmio será gigante. Próximo encontro, 26/12. Capítulo 5.1 Cair em si. Gostaram? Espero que sim. Então, voltei.
e voltei com tudo, tá bom? Sigamos então firmes aí. Talvez o estudo até venha em dia anterior, porque agora eu estou em férias, se eu dar uma empolgada, pode ser que eu faça alguns estudos em sequência, tá bom? Mas caso não veja vocês mais, desejo um Feliz Natal e até a próxima.